Fala pessoal, beleza? Vídeo rápido aqui, né, pessoal? Chega bastante mensagem ali no Instagram, perguntando, né, sobre sala, às vezes sobre mentoria. Eu não tenho sala, tá, pessoal? Não tenho sala, não oferto sala, não cobro por sala, tá? O único ponto que eu faço, né, que eu considero que é produtivo, né, mas aí esse julgamento fica, né, para os assinantes, não para mim, um apoio, né, aos assinantes do Trade System. Por que que eu falo que eu não tenho sala? É porque se eu precisar, por exemplo, passar uma semana fora, né, eu só aviso, lógico, em respeito ao pessoal, que eu não vou operar naquela semana. Mas no geral, se eu estou operando, claro que eu partilho ali todas as informações que eu faço para mim, eu partilho para eles. E o que que eu chamo de apoio, né, pessoal, aos assinantes do Trade System, né? E como que funciona? Funciona via lista de transmissão, tá? Eu não montei um grupo com várias pessoas falando, porque aí eu ia ter que gerenciar isso daí também não ia dar certo. E até porque eu preciso fazer alguns trades por dia, né, para minha própria conta, tá? Então, para os assinantes do Trade System, eu faço esse apoio de maneira gratuita, né, e né, vejo que pessoas, né, têm bons resultados. Né? Claro, não vai ser algo fácil, né? Não vai ser algo que a pessoa vai na primeira semana ou vai em um mês, né, vai acabar confiando naquilo. A pessoa vai ter que estudar, pessoal. Geralmente quando a pessoa chega ali no canal e pergunta ali, como que funciona? Eu falo para a pessoa pelo menos ir ver a playlist lá do YouTube. Tem uma playlist gratuita lá de 34 ou 37 vídeos, né, que eu falo um pouco sobre a metodologia. Aqui, né, durante o dia, eu acabo trabalhando de maneira técnica, né? Eu vou passar um pouco aqui para vocês darem uma olhada. Mas a ideia é que isso daqui seja só, né, um apoio para a pessoa. Às vezes ela está com um viés diferente, às vezes o pessoal me manda alguma pergunta, eu esclareço aqui junto para todo mundo. Né? Sempre que alguém tem uma dúvida, eu já pego, já respondo ali às vezes a dúvida para todo mundo, porque às vezes pode ser a dúvida de outra pessoa, e assim eu também poupo tempo, né? Mas a ideia, pessoal, é isso aqui, ó. Aqui a gente grava aqueles vídeos da mentoria gradual, né? Para os assinantes do Trade System eles recebem. Então aqui, né, na segunda-feira, né, só para a gente passar um pouco rápido por aqui. Então a gente começo da semana, a gente pensa aqui um pouco no gráfico semanal, né, a gente fala da questão que não havia tido rompimento, né, e que é o retorno da barra, né, o pavio dentro da barra ali, né, fica mais a ideia de lateralidade. Podia haver um retorno, né, disso daqui. Isso porque a gente estava começando a semana. No gráfico diário, né, como a gente estava pensando naquele retorno, né, algumas ideias era fechar o gap, né, a gente passa ali algumas ideias, né, boa barra saindo da 9, né, mas é uma barra, né, que pode nos levar à continuidade, porém vindo de um contexto ruim, né, para ampla continuidade. A gente tem uma wedge, a gente tem a possibilidade de ter BTE. Então, assim, às vezes eu partilho algumas coisas ali no Instagram, né, não sempre. Às vezes não dá tempo, às vezes eu estou conversando com alguém, às vezes eu estou configurando o trade system de alguém que venceu. Então nem sempre dá tempo. Mas a gente tenta, né? Dentro disso daqui, né? Dentro dessas possibilidades de leitura que a gente vai passando. E aí como que funciona? Às vezes eu mando áudio, às vezes eu mando texto. Eu mando mais texto, tá? Porque eu gosto de ficar ouvindo música. E no geral eu tô ouvindo música, às vezes eu deixo um pouco alto. E aí sempre que eu vou mandar áudio eu tenho que pausar a música, eu tenho que desligar a música. Então eu mando aqui algumas ideias, né? Dentro da movimentação, algumas possibilidades, né? Depois vocês podem voltar, né? Tem o horário aqui das postagens para ver se faz sentido, né, para você, né? Aí aqui a gente tem, né, a possibilidade de M2S, a gente vai falar algumas coisas de análise dentro da análise técnica, alguns pontos, né, de parada do preço, alguns pensamentos, né, que o mercado pode vir a nos levar, né, quanto à movimentação, né? Aqui a gente estava numa movimentação, né, cedo, né, no horário da postagem disso aqui. Era um movimento completamente contra a tendência, era um movimento mais difícil. Nos 60 minutos, né, a gente havia comentado também, né, que esse tempo era mais difícil. Aqui a gente cita, né, trechos, né, daquela movimentação que é a movimentação que é gravada ali para vocês, né? A questão de volta em V, né, sem reteste é um ponto raro, né? A única questão é que aqui, né, eu tento trabalhar isso de maneira técnica, né? Então aqui, né, já aqui às vezes eu acabo enviando algum trade, né, que eu acabo fazendo. Aqui eu já tinha vendido, né, na nova máxima. Por quê? Porque o desenho anterior era essa ideia, né? Então, e aí já tinha feito uma parcial, tá? Então a ideia, né, eu acabo trazendo aqui a explicação, né, às vezes de onde eu coloquei um ponto de saída, do porquê que eu fiz esse trade, né? E aí depois vocês podem dar uma lida aqui para ver se isso faz sentido para vocês, né? Eu acabo mandando bastante coisa,
Quando o mercado está muito lateral, a gente manda mais coisa ainda, né? Explico do porquê que eu saí, porquê que eu encerrei, né, ali a entrada. Aqui acabou sendo, né, um outro trade, né, que foi realizado. Né, aqui foi uma outra possibilidade de venda. A busca era fechar esse gap, né, aqui ó, só o fechamento desse pequeno gap, né, e a outra parcial aqui no outro fundo. Né. E aí aqui já tinha, né, feito a parcial, né, e aí o mercado, né, aqui a gente já estava tentando uma movimentação, um alvo um pouco mais amplo, tá? Então, possibilidade de wedge intraday, né, se vier barra de frustração na seguinte, né, encerra o trade. Então, eu trago algumas razões ali do porquê, às vezes, que eu faço alguns trades dentro disso. Mas, no geral, pessoal, a ideia é que, né, quando a gente tem algum tipo de premissa, né, trazer isso, né, se confirmar a falha de wedge, né, fica com a premissa de duas pernas, né, são coisas que vocês já sabem. Só que ali, né, dentro da parte da manhã, às vezes eu vou fazer algum trade que vai ser extremamente técnico, né? Ele vai ser um trade que, por exemplo, né, a ideia dessa venda, né, era um topo duplo. A gente já conversou que topo duplo muitas vezes levam, né, a tendência. Então é mais ou menos dessa maneira, né? Eu sempre acabo encaminhando aqui, né, o fechamento do dia. E aí no dia seguinte a gente começa de novo, né, com alguns estudos aqui, tá? Ainda dentro da ideia de TBTL, a gente já estava pensando aqui, né, na segunda perna de alta, tá? Então são pontos que às vezes a gente bate lá, mas aqui acaba sendo, né, dentro de repetição, né? Então a ideia, né, para o dia, né, se abre com movimento de alta, né, a questão de magnetos, pontos de inflexão, tá, do preço. Então a gente sempre está analisando dessa maneira, né? Então a gente vai aqui conversando, né? Já tem uma parcial, né? Aqui alguns outros trades que a gente já tinha realizado, tá? Então aqui era compra baixa na lateralidade, né, nesse dia aqui, que era o que a gente havia, né, comentado aqui, né, nessa movimentação inicial. Então aqui a gente tinha o range da lateralidade, para ter continuidade precisava romper. E se tivesse rompimento, né, 100% das lateralidades. Então são algumas ideias, né? Às vezes a gente, quando o mercado faz algum tipo de movimento, né, mais claro, né, mais projetado, aí a gente trabalha também, às vezes eu mando algum áudio. Quando é algo muito grande para eu estar digitando, eu acabo mandando, né, áudio também, tá? Então a gente tenta, né, ali trazer algumas ideias, né, de movimentação do preço, né, e trazer a explicação, né, por conta disso, né. Então a ideia de troca de polaridade, né, um rompimento, o mercado pode voltar nessa região. Esse trade aqui, né, a gente foi cantando ele um pouco antes dele acontecer, né, outra possibilidade de região de troca de polaridade, né, como vocês podem observar aqui, ó, mais possibilidades de troca de polaridade, né, então tem topos, né, que após o rompimento podem passar a ser fundo. Aqui a gente tinha uma possibilidade de wedge, aqui ainda tinha essa possibilidade ainda de troca de polaridade. E aí pouco depois, né, eu também já estava participando desse trade, né, acabei ingressando aqui nessa região de fundo, né, que era a região de troca de polaridade. Como não estava tendo rompimento, a gente tinha ainda, né, premissa de outra perna de alta, né, fazia sentido ainda estar participando desse trade, tá? Então, é mais ou menos dentro disso, né, pessoal? A gente acaba falando algumas coisas, a decisão de participar ou não é individual de cada um. Tem que ter participado, né? Tem que ter visto toda aquela playlist lá antes, porque do contrário, né, fica difícil a gente ter algum tipo de outra ideia, né? Como eu falei, acabo mandando alguns áudios, às vezes são áudios mais longos, né? Aqui, aí eu acabo falando de todos os tempos gráficos, né? Acho que não vai sair aqui. Beleza, bom dia. Demorou um pouco de viagem de estudo, eu estava configurando aqui de algumas pessoas novas, né, e de algumas pessoas que já haviam vencido. Outra injeção. Então, no gráfico diário, a gente pode ter uma movimentação melhor de alta, né, cumprir a nova máxima no dia de hoje, ou a gente pode ter uma pausa. Né? O dia de ontem foi até um bom dia de tendência, né? Só que ele já fecha fazendo um gap de média lá no 15. Né? Então, no geral, aqui o que eu tento trazer, né, pessoal? Algumas explicações técnicas, né? Quando possível, né? Esse trade aqui também, né? A gente já tinha, né, demonstrado essa possibilidade de wedge, né? E o não rompimento da wedge, né? Nesse caso aqui, né? Gerou uma boa barra e gerou uma possibilidade de compra, tá? Bem exatamente aqui na região da wedge, né? E aí a gente vai tentando, né, trazer a ideia para melhor probabilidade, esperar a estrutura de alta, né? Pullback, realinhamento das médias, né? Essa foi uma entrada, né, pela barra de rejeição da wedge. Então, geralmente aqui eu tento trazer a explicação técnica, tá? Aqui é quando ele ganhou a premissa de segunda perna, né? Foi dentro do horário aqui, né? Tá? Então, que, né, é uma wedge, né? Se é uma wedge, a gente tem um ponto de inflexão. E aí, às vezes, a gente consegue trabalhar o bom ingresso, né, desse trade, às vezes não, né, tá? Não é, a gente tenta, né? Aqui tinha o primeiro alvo, né? Aqui já tinha feito parcial, tá? Então, para a galera, né, que está ali junto comigo, já esclareci, né, alguns pontos de parcial. Quando possível, eu acabo mandando algumas páginas, né, do livro ali para o pessoal ir lendo.
Aqui já é outro dia, né? Alguns estudos para o dia de hoje, né? Premissa de correção, tá? Da TBTL foi cumprida, tinha fechado o gap semanal, tá? 10 barras, então é um topo duplo. Então aqui a gente ainda não tinha, né, informações suficientes, né, para pensar na continuidade dessa movimentação, tá? Aqui, a princípio a gente tinha pensado em L1, L2, L3 para descer, né? Mas aí o dia, quando começou, né, ele começou com essas características aqui, né? Aí aqui já tinha feito uma primeira venda. E aí a gente vem tentando descrever, né? O dia começa, a gente vem tentando, gap de baixo. Aqui um outro ponto, né, que a gente havia conversado, né, que os comprados, né, não estavam sem impressão, analisando barras, né, vendidos estão mais fortes, né? Então, tinha a formação das barras, né, não havia correção. Então a gente vai tentando fazer alguns apontamentos ali enquanto o mercado está acontecendo. Isso, pessoal, é só na parte da manhã, né, até por volta das 12 horas. Depois disso daqui eu acabo encerrando, tá? E aí, na parte da tarde, às vezes, quando quando o dia é bem característico ali, e eu vejo algum tipo de leitura, né, que eu acredito que importa para a movimentação, tá? Então aqui micro canal, né, modo sempre vendido, tá? Que eu tinha explicado do porquê que eu tinha saído da operação aqui na H3, acaba né, se tornando modo rompimento. E aí quando, né, essas movimentações do dia aqui, né, ocorrem, né, de maneira um pouco mais clara, né, acho que talvez vocês consigam pausar e dar uma lida nisso aqui. Aí a gente compartilha algumas páginas do texto ali, às vezes na parte da tarde, né, que eu acabo avisando o pessoal que eu vou fazer isso. E aqui são alguns textos, né, que provavelmente posteriormente né, eu vou estar gravando ali para eles. Então essa ideia do apoio, né, aos assinantes é um apoio, né, de maneira técnica para que o pessoal, né, consiga ter algum tipo de visão. O dia de hoje, né, como que foi? Né, o dia de hoje a gente, né, traça, né, aquelas ideias e possibilidades. Ó, não tem os alvos para cima, o último pivô, né, há esses alvos, né, a gente acaba enviando né, do último pivô, né, então você tem a projeção primeiro, né, segundo, terceiro alvo, né, você já tinha essas projeções. Ele já pagou na barra 1 tudo, né, pessoal? A gente fala, né, que quando ele tem a falha de wedge, ele tem premissa de duas pernas, tá? Então, ele teve a falha de wedge, né, que já tinha saído do trade, né, acabei vendendo no meio da barra, e ele já acabou pagando, né, os alvos. Depois acabei realizando uma nova venda, né? A gente já tinha conversado essa projeção, falei sobre a projeção do Brooks, né? Em falhas de wedge, né? Máxima do canal, né? Você pode pegar a mínima da barra de rompimento, né? E trazer a projeção também, né? Que era uma possibilidade de alvo para hoje. Mas aí ele não rompe, né? A outra wedge, né? Dessa daqui ele já acabou pagando, né? Essa aqui ele pagou já na barra 1, né? Que foi a demonstração dessa projeção aqui, né? Que é a projeção de uma falha de wedge, né? Que é específico do Brooks, né? Isso aqui não existe em outros traders, né? Então aqui foi uma segunda venda, né? No pullback, por quê? Porque a gente pensava, né? Buscando vendas no M1 para minimizar stop, né? E melhorar alvo, né? Melhor pela premissa de uma segunda perna de baixa. Isso aqui levou horas, né, pessoal, para acontecer, tá? Mas a venda foi aqui, ó, no primeiro gatilho do minuto, né? Quando o mercado tinha feito já umas 3 barras ali nos 5 minutos, tá? E aí a gente manda alguns áudios, né, algumas ideias. Hoje a gente falou um pouco ali sobre um pequeno diamante que teve ali nos 5 minutos. A gente fala sobre algumas possibilidades. Aqui já é outro trade, né? Aqui, né, foi um pequeno ponto do M1, né, que a gente estava fazendo ali, né, que ele renova a inflexão, mas falei que era de movimento micro. Inclusive, né, falei que a ideia, né, central era que a gente esperasse a venda, né, porque lá nos 5 minutos a gente tinha topos e fundos descendentes. Aí, tomar cuidado, né, com o M1. Tanto que está aqui, ó, né, a venda realizada no primeiro gatilho aqui, ó, do 1 minuto, né, dentro dessa mesma ideia aqui. Tá? Então, as médias ficaram mais flats, né, ainda pode ter né, um sobe e desce no M1 antes de nova mínima. Tá? Então, a gente vai tentando, né? E aí o trade foi pago, né? Pagou aquela movimentação ali. Depois disso daqui, né, chegou na wedge. E aqui na wedge a gente fala que tem que esperar, né? A gente basicamente é tentar trabalhar aquilo que a gente vai vendo nos vídeos, né, pessoal? Tá? Aqui foi o único trade contra a tendência do dia, tá, de hoje. Expliquei também, né, que peguei esse trade pelo 1 minuto, tá? Aqui. E a ideia desse trade era somente, tá, o fechamento desse gap aqui dos 5 minutos, né? Não mais que isso, tá? Porque a estrutura do dia é toda uma estrutura de baixa. Ficar exigindo mais do que fechamento de gap, né, às vezes é pedir para tomar em trades contra a tendência. E aqui encerramos o dia, né, pessoal? Avisei aqui, tinha encerrado. Então, a ideia, só para vocês entenderem né, como que funciona isso daqui.
Tá, então é um apoio, como eu falei, né? E onde eu tento trazer algumas explicações técnicas ali. Quando alguém tem dúvida, né? Se eu não estou numa operação muito pesada na hora, eu respondo exatamente na hora, mas eu respondo no grupo, tá? Para facilitar um pouco as coisas ali. Beleza, pessoal? Então, só esclarecendo isso, pelo número de dúvidas, né, que acaba chegando, e eu acabo também não falando sobre isso. Isso aqui é algo que eu faço para pessoas que já estão há mais tempo comigo, né? Bem mais tempo comigo. E não tenho interesse, né, em manter, por exemplo, uma sala ou cobrar por isso. Se eu fosse cobrar por uma sala, ia ser uns R$ 400. Para quê? Para valer a pena esse tempo, né, que você vai passar ali preso nisso. Apesar de eu estar presente todos os dias com eles ali, e em respeito também a eles, eu acabo mandando sempre, né? Então, se eu vejo alguma coisa, ou se alguém entra num trade e me faz uma pergunta, eu acabo respondendo dentro da parte técnica, né? É, E é isso, né? Se você tem interesse em participar, por exemplo, né, como assinante do Trade System, primeiro veja as aulas, tá? Primeiro vá lá no YouTube, ou até mesmo aqui no Instagram, né, e veja aquela playlist, né? Porque senão não vai fazer sentido. A gente usa bastante sigla aqui, eu acabo colocando bastante sigla, né, para facilitar um pouco a velocidade das coisas, beleza? A gente fala um pouco sobre probabilidade, né? Que a gente até está estudando, né, a ideia da equação do trader, que é o ideal que a gente consiga, né, trabalhar com certa probabilidade, né? É bem exatamente aquilo que o Brooks prega. Beleza, pessoal? Então, era isso para o vídeo. Uma boa tarde para vocês aí e até mais.